Maravilhoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Recomeçando a gravação da aula 9 e 10, que agora que eu estou tomando contato com essas tecnologias que vocês dominam, né? Bom, maravilhoso. A aula 9 e 10 é uma aula restrita à resolução de exercícios. É uma continuação da aula 8, que era a aula de MOL. Como já faz um tempinho que a gente não se encontra, deixa eu recordar aqui com vocês com calma. Ó, exercício de MOL maravilhoso. Eu gosto de fazer resolver com duas frases, uma para átomo, outra para molécula. Se for átomo, a seguinte frase: o mol de átomos é a massa do átomo em gramas, 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, a massa do átomo é o que está na tabela periódica, né? Se fosse carbono, maravilhoso, um mol de átomos de carbono tem 12 gramas, que é a massa atômica do carbono expressa em gramas. Um mol de átomos de carbono tem 12 gramas, 6 vezes 10 a 23 átomos. Se for molécula, a seguinte frase: um mol de moléculas é a massa da molécula em gramas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então fique atento, maravilhoso. O que vai na nossa primeira linha é o que está na tabela periódica. Um mol de carbono é 12 gramas. O que vai aqui na nossa primeira linha, na frase da molécula, é a massa dos átomos, é a soma dos átomos, né? Que nem somando hidrogênio mais oxigênio, a massa da água é 18. Então, para a água ficaria assim a frase: 1 mol de moléculas de água, 18 gramas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Beleza. Aí o que eu comento de mol? Maravilhoso. A alma do negócio é organização. Tem aluno que não quer escrever a palavra átomo, tem aluno que não quer escrever a palavra molécula. Aqui no curso, maravilhoso, tem um grupo de alunos de excelente qualidade, até que já tem condição de entrar na faculdade. A gente só está afinando o violino. O grande problema é que muito aluno é um bagunçado, meu. Ele resolve correndo, larga os pedaços para trás, respira fundo, escreve, porque o aluno fala: se eu escrever as palavras vou demorar mais. Imagina, se você fizer certo, você faz uma vez só. Se não, resolve, erra, corrige. Resolve, erra, corrige. Não dá. A alma do negócio é organização. Respira fundo. Eu quero frase para átomo, frase para molécula. Beleza. E, sinceramente, o aluno não tem dificuldade nessa parte de mol aqui, maravilhosa, que é a parte química. O que ele tem dificuldade é no princípio multiplicativo da matemática. Vão lembrar? Aqui, ó, isso daqui é tabuada maravilhosa. Eu estou dando ácido sulfúrico, H2SO4, eu peguei 6 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico. Se eu quiser átomos de hidrogênio, eu vou multiplicar por 2, ó. Átomos de enxofre por 1, átomos de oxigênio multiplica por 4. Uma molécula de ácido tem 2 hidrogênios, 10 moléculas de ácido tem 20 hidrogênios, 30 moléculas de ácido, 60 hidrogênios. Me dá um número de moléculas que eu multiplico por 2 e te falo o número de átomos de hidrogênio. Então, o número de moléculas 6 vezes 10 a 23, ó, vezes 2, ficou 12 vezes 10 a 23 átomos. Átomos de enxofre vai multiplicar por 1. Ó. Pega a quantidade de moléculas que você tem, multiplica por 1. 1 vezes 6 vezes 10 vai dar 6 vezes 10 a 23 átomos de enxofre. Átomos de oxigênio, pega o número de moléculas que você tem e multiplica por 4. Então, 6 vezes 10 a 23 vezes 4, 24 vezes 10 a 23 átomos. Beleza. Agora eu vou fazer a mesma conta em mol, né? Maravilhoso. Mol é uma quantidade. Mol é o apelido dado ao número 6 vezes 10 a 23. Se eu tenho 1 mol de laranjas, eu tenho 6 vezes 10 a 23 laranjas. É uma quantidade. Assim como uma dúzia de laranjas tem 12 laranjas. Eu peguei aqui, ó, 7 mols de ácido sulfúrico. Eu quero átomos de hidrogênio maravilhosos. Perguntou hidrogênio, multiplica por 2. 7 vezes 2, 14 mols de hidrogênio. Átomos de enxofre, 7 vezes 1, 7 mols de átomos de enxofre. E número de mols de oxigênio, 4 vezes 7, 28 mols. Então perguntou hidrogênio é por 1, hidrogênio é por 2, enxofre é por 1, oxigênio é por 4. Beleza. Agora, vamos à resolução desses 3 exercícios extras iniciais que eu coloquei aqui, maravilhosos. Eles são bem difíceis, mas só para mostrar que a frase ela organiza e torna uma coisa difícil bem fácil. É a organização, né? Olha a frase, olha o exercício. Qual a massa de CH4 que contém 0,1 mol de átomos de hidrogênio, dado carbono 12, hidrogênio é 1? Bom, CH4 é molécula maravilhosa. Então, antes de colocar a frase, vamos calcular a massa dessa molécula. Carbono é 12, hidrogênio é 1. Então,
um átomo de carbono 1 vezes 12 dá 12, 4 hidrogênios 4 vezes 1, 4, somando tudo dá 16. Já cria o hábito maravilhoso. Quando você soma os átomos, coloca a unidade de gramas por mol. Legal. Então, CH4 é molécula, eu estou pondo frase para molécula. 1 mol de molécula, 16 gramas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, quero deixar claro o seguinte, maravilhoso. Se o cara te der molécula, pedir átomo, estica a frase. Deu molécula, pediu elétron, estica a frase. Então, eu vou colocar a palavra átomos de hidrogênio. Como você coloca? Pega o número de moléculas que ele te deu, que é o 6 vezes 10 a 23. Para saber hidrogênio, é só multiplicar por 4. Já virou átomos de hidrogênio. Se fosse átomos de carbono, eu ia multiplicar por 1. Se ele perguntasse o total de átomos, eu ia somar 1 mais 4 e ia multiplicar por 5. Diga-se de passagem, então essa é a parte difícil, é uma tabuada aqui maravilhosa. Uma molécula de CH4 tem 4 átomos de hidrogênio. 10 moléculas de CH4 tem 40 átomos de hidrogênio. Me fale a quantidade de hidrogênio que eu multiplico por... me fale a quantidade de moléculas de CH4 que eu multiplico por 4 e te falo o número de átomos de hidrogênio. Então, beleza. Aí, ó, peguei o número de moléculas maravilhosas, multipliquei por 4, apareceu átomos de hidrogênio. Mas olha o problema, ele está falando em mols de hidrogênio. Maravilhoso. O segredo, então, sempre que ele dá molécula, pede átomo e estica a frase. Mas como ele falou átomos de hidrogênio, o que você vai fazer? Você vai sempre colocar esse 6 vezes 10 a 23. Mas quando ele fala mol, você vai riscar esse 6 vezes 10 a 23 e no lugar dele você vai pôr a palavra mol. Então, olha como o que eu estou lendo aqui, ó, 4 mols de hidrogênio. Então, o segredo maravilhoso é quando eu deixo ou quando eu risco 6 vezes 10. Quando eu risco 6 vezes 10, quando ele fala mol. Então, beleza, eu risquei o 6 vezes 10, aí a frase ficou assim, então, né? 1 mol de moléculas, 16 gramas, 4 mols de hidrogênio. Dado e pedido vai na linha de baixo. Ó. Qual a massa de CH4? Eu coloquei o X embaixo da massa. Qual a massa de CH4? Que contém 0,1 mol de átomos de hidrogênio. Então, 0,1 mol vai embaixo de 4 mols, ó. Beleza. Então, maravilhosa, a regra de 3 vai ficar assim, ó. 16 gramas está para X, assim como o que ficou aqui em cima, ó, 4 mols, que eu risquei o 6 vezes 10 a 23, 4 mols de hidrogênio está para 0,1 mol de átomos de hidrogênio. Multiplicando em cruz aí, ó, 16 vezes 0,1 dividido por 4, 16 por 4 dá 4 vezes 0,1, 0,4. Tá feito, é exercício de conta boa. Mas ele é bem difícil, maravilhoso. Mas perceba que essa organização tornou o exercício tranquilo. Vamos a esse outro aqui que é da GV, maravilhoso, que é bem puxado também. Ó. Olha o que o cara está falando. Quantos mols de hemoglobina contém 11,2 gramas de ferro, dado ferro 56 gramas por mol? Informação, uma molécula de hemoglobina contém 4 átomos de ferro. Vamos à nossa frase. Maravilhoso. Hemoglobina é molécula. Então, eu coloquei aqui, 1 mol de moléculas de hemoglobina equivale à massa da hemoglobina em gramas, que a gente não sabe. A molécula de hemoglobina é uma molécula orgânica que tem uma porrada de átomos lá dentro, carbono, hidrogênio. Uma porrada de átomos. Além desses átomos, tem o ferro também. E olha a informação que ele deu. Uma molécula de hemoglobina contém 4 átomos de ferro. Mas a gente não vai precisar da massa molecular da hemoglobina. Coloquei aqui só para completar a frasezinha. Então, 1 mol de moléculas de hemoglobina equivale à massa da hemoglobina em gramas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Está aí. Só que maravilhoso, ele deu a massa, ele está pedindo mol de hemoglobina e deu massa de ferro. Então, vou ter que colocar a palavra átomos de ferro na frase, hein? Vamos colocar a palavra átomos de ferro. Você vai sempre pegar o 6 vezes 10 a 23 e multiplicar por 4. Aí já virou átomos de ferro. Problema. Ele não está trabalhando com átomos de ferro, ele está trabalhando com gramas de ferro. Então eu vou converter essa quantidade aqui, ó, maravilhosa, para grama. Como que eu converto? Para converter para grama é mais fácil apagar o 6 vezes 10 a 23 e escrever mol. Então leia-se 1 mol de moléculas de hemoglobina, a massa da hemoglobina em gramas, 6 vezes 10 a 23 moléculas de hemoglobina ou 4 mols de ferro. Sempre que você precisar transformar para massa, achar grama, transforma tudo em mol, pessoal, que é mais fácil. O que está escrito aqui são 4 mols de ferro.
Maravilhoso. 1 mol de ferro tem 56 gramas, ó, por favor. 4 mols de ferro é 4 vezes 56, ó, dá 224 gramas de ferro. Ó que beleza. Então, sempre que o cara te der massa, vamos trabalhar o exercício aqui, ó, em mol. Risca 6 vezes 10 a 23. Então, ó, 4 mols, 1 mol de ferro é 56 gramas, 4 mols, 4 vezes 56, 224 gramas. Agora, um exercício que esse é o top de dificuldade da tarefa, maravilhosa. Esse é o mais difícil mesmo. Então, o segredo, sempre que ele te der a massa do átomo, para achar massa, converta o 6 vezes 10 a 23 para mol. Agora a regra de 3 ficou fácil. Ó. Quantos mols de hemoglobina? O X é embaixo da hemoglobina. E esse 11,2 gramas é embaixo da massa do ferro. Ó. Aí, olha a regrinha de 3 como é que ficou simples. Em cima do X, 1 mol está para X, assim como 224 gramas está para 11,2. Multiplicando em cruz, ó, 1 vezes 11,2 dividido por 224. Maravilhoso. Se fosse 112 por 224, daria 0,5. A divisão daria meio. Como é 11,2, dá 0,05. Põe uma vírgula a mais aí. Põe um zero a mais aí nesse número. 0,05 mol de hemoglobina, um exercício de conta boa também. E o último exercício extra aqui que eu estou forçando no mol com vocês, maravilhoso, a gente já vai para os exercícios da apostila, tanto que eu quero, depois que a gente terminar os exercícios da aula 9 e 10, voltem e resolvam. Ai, desculpa, é maravilhoso. Voltem e resolvam esses exercícios extras aqui, maravilhoso. Eu estou forçando aí com esses modelos difíceis. Olha a pergunta. Uma amostra de 40,25 gramas de um composto organoclorado foi detectada em uma amostra de 40,25 gramas de um composto organoclorado foi detectada a presença de 17,75 gramas de cloro. A pergunta, qual a massa molar desse composto? Dados. Uma molécula desse composto organoclorado contém 4 átomos de cloro, massa molar do cloro 35,5. Maravilhoso. De novo, esse composto organoclorado é uma molécula que a gente não sabe a fórmula, estou pondo a frase aí, 1 mol de moléculas equivale à massa molar, a massa dessa molécula em gramas que a gente não sabe quanto é. 6 vezes 10 a 23 moléculas. Como ele citou átomos de cloro, maravilhoso, vamos colocar átomos de cloro na frase. Pega o número de moléculas que você sempre trabalha, que é o 6 vezes 10 a 23, multiplica por 4. Porque ele falou que uma molécula tem 4 átomos, princípio multiplicativo da matemática, gente. Uma molécula tem 4 átomos, 10 moléculas, 40 átomos. 1000 moléculas, 4.000 átomos. É só pega o número de moléculas e multiplica por 4. Só que, como ele está trabalhando com massa de cloro, maravilhoso, vamos converter para massa. Para converter para massa, é melhor no lugar do 6 vezes 10 a 23 escrever mol. Olha o que apareceu aqui, então. Ó, 4 mols de cloro. Maravilhoso. 1 mol de cloro é 35,5. 4 mols de cloro é 4 vezes 35,5. 2 vezes 35,5 é 71, vezes 2, 142 gramas de cloro. Olha que belezinha. Um exercício bem difícil. Está sendo resolvido com uma regra de 3 bem simples. Agora, 40,25 gramas do composto vai embaixo da massa molar do composto. E 17,75 gramas de cloro vai embaixo da massa do cloro. Então, a nossa regra de 3, como é que ficou? M sobre 40,25 é igual a 142 sobre 17,75. Isolando o M aqui, maravilhoso. Vai ficar 40,25 vezes 142 dividido por 17,75. Maravilhoso. 142 por 17,75 dá 8 exatamente. 40,25 vezes 8, ó, 322 gramas por mol é a massa molar dessa substância. Então tá aí. Agora que a gente terminou os extras, a gente deu uma reaquecida no mol, maravilhoso, que mol realmente é uma matéria difícil. E o segredo é quanto mais treina, melhor você fica, porque essa é uma das matérias mais difíceis da química mesmo, né? Vamos agora direto para a aula 9 e 10 da apostila, maravilhosa. Vamos direto para a aula 9 e 10 da apostila. Antes da gente... Deixa eu pegar aqui o documento certo, maravilhoso, agora sim. Vamos direto, então, lá na apostila, aula 9 e 10. Antes de entrar na resolução dos exercícios, pessoal,
eu quero fazer um comentário aqui com relação ao número de mols. Ó. Primeiro, a palavra quantidade é sinônimo da palavra mol. Isso é uma recomendação da IUPAC, que é o órgão que regulamenta as decisões da química no mundo. Então, sempre que você escutar a palavra quantidade, quantidade é sinônimo de mols. Quando o cara pergunta qual a quantidade de átomos, ele está querendo saber quantos mols de átomos. Beleza, maravilhoso. Então, olha o comentário. A gente tem essa formulinha aqui para determinar o número de mols, que é eminho sobre emão. Quem é eminho, quem é emão? Eminho é a massa em gramas da substância, emão é a massa molar, ou a massa molecular expressa em gramas, né? Para a gente ver só a aplicação dessa fórmula rápida, eu fiz essa perguntinha aqui, ó. Em 80 gramas CH4, temos quantos mols? Dado carbono 12, hidrogênio 1. Então, como o CH4 é molécula maravilhosa, primeiro eu calculei a massa molar aqui, ó. Eu somei carbono mais hidrogênio. Carbono é 12 mais 4, hidrogênio dá 16 gramas por mol. Então, aplicando essa formulinha aí, maravilhosa, 80 gramas é o eminho, 16 gramas por mol é o emão, maravilhoso. O que vai aqui embaixo é a massa da molécula em gramas, que é a soma dos átomos. Então, 80 por 16 é 5. Maravilhoso. Quando a gente divide grama por mol, cancela a grama, sobra mol, dá 5 mols. Legal. Então, esse exercício de mol maravilhoso, eu gosto de resolver com frase para átomo, frase para molécula. Mas essa fórmula vai ser muito usada em determinação de fórmulas, cálculo de concentração de soluções, estudo dos gases. Então, essa fórmula a gente vai usar muito no decorrer do ano. Eu gosto de exercício de mol resolver a frase. Frase para átomo, frase para molécula. Beleza. Alguns aqui da aula 9 e 10 a gente vai estar usando essa formulinha que ela é importante também. Ó, então vamos ao exercício 1 da apostila maravilhosa. Eu quero que vocês tentem resolver primeiro, depois vocês entrarão aqui na minha resolução. Então o cara fala aí do adoçante aspartame maravilhoso, que existe, o que ele está falando aqui no texto, existe o índice diário aceitável de aspartame, porque em alta concentração ele pode ficar tóxico para o organismo, né? Tudo em excesso, até água em excesso pode matar a pessoa. Então, o índice diário aceitável de aspartame, 40 miligramas por quilograma de massa corpórea. O cara dá todo esse textinho do Enem, maravilhoso. No Enem, cria o hábito de ler o texto. Porque tem questões que você só consegue resolver no Enem se você ler o texto. Então, tem dados fundamentais para o texto do exercício. Eu sei que cansa a leitura desses textos, mas é importante. Eu estou indo aqui direto, que vocês já leram, né? Eu quero que vocês tentem resolver primeiro. Então, ele deu o índice diário aceitável, 40 miligramas por quilograma de massa corpórea. Olha a pergunta. Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol. Ele está querendo saber a quantidade de aspartame em mol. Ingerido por dia. Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol que uma pessoa de 70 kg de massa corporal pode ingerir por dia. Então, beleza. Vamos lá, maravilhoso. Vamos ver quanto de aspartame essa pessoa de 70 kg pode ingerir. Então, eu armei a regra de 3, está aqui, ó. O índice diário aceitável, a tolerância máxima de aspartame, são 40 miligramas de aspartame por 1 kg de massa corpórea. Essa pessoa tem 70 kg de massa corpórea, então ela tolera quantos miligramas de aspartame? Multiplicando aqui por 40, dá 2.800 miligramas. Maravilhoso. Eu já converti de miligrama para grama, ó, que é a nossa unidade de massa. De miligrama para grama é só dividir por 1.000, né? 2.800 dividido por 1.000, 2,8 gramas de aspartame. Legal. E como ele pediu o número de mols maravilhosos, aqui eu não vou pôr a frase, eu vou usar a nossa formulinha aqui para dar uma treinadinha nela também. Ó. Número de mols eminho sobre emão. Pega a massa de aspartame, 2,8 gramas, e divide pelo emão, que é a massa molar do aspartame, que ele deu lá no texto, em cima das alternativas, 2,94 gramas por mol.
Bom, o que que eu fiz aqui? Eu passei para a potência de 10, maravilhoso. 2,8 eu escrevi 280. Quando a vírgula corre para a esquerda, o expoente aumenta. Como eu corri essa vírgula para a direita, diminui. Eu corri duas casas, é só contar os vãos aqui, ó, a vírgula estava aqui, uma, duas, parou atrás do zero. Como eu corri duas casas, ficou menos 2. Sobre 294. Maravilhoso. O papo é o seguinte, hein? Se lá em cima fosse 294 sobre 294, a divisão daria 1. Como 280 é menor que 294, ela dá um pouco menor que 1. Maravilhoso. Um pouco menor que 1 é 0,9, meu. 0,9 vezes 10 a menos 2. Em notação científica, de novo. Notação científica é um número diferente de zero na frente da vírgula. A vírgula corre para a esquerda, o expoente aumenta. Eu corri essa vírgula para a direita, diminui. Correu para a direita, diminui. Diminuir é subtrair, pessoal. Menos 2, subtrai 1. Menos 2, menos 1, ficou menos 3. Portanto, esse exercício 1 da alternativa bola é o valor mais próximo aí, né? Vamos ao exercício 2 agora, maravilhoso. Tente resolver. Eu vou fazer aqui com vocês, então. O exercício 2, ele está dando aí, maravilhosos, dois medicamentos, paracetamol, ácido acetil salicílico. Ele deu a fórmulas estruturais dos dois medicamentos, e embaixo da formulinha ele perguntou aí, o número de átomos existente em uma amostra de 1 grama de ácido acetil salicílico. Maravilhoso. Ele deu a fórmula estrutural do ácido acetil salicílico, eu escrevi aqui a fórmula molecular, ó. A fórmula molecular do ácido acetil salicílico. Você tem que sair da fórmula estrutural da molécula orgânica, isso vocês vão aprender em orgânica, que essas figuras geométricas, cada vértice da figura geométrica tem átomos de carbono, a aresta indica o tipo de ligação, né? Então, maravilhoso, eu peguei a fórmula molecular do ácido acetil salicílico, ó, C9H8O4, ele deu a massa molar, que é 180 gramas por mol. Ele está pedindo o total de átomos. Então, maravilhoso, ácido acetil salicílico é uma molécula, estou pondo frase para molécula. 1 mol de moléculas tem 180 gramas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Beleza. Sempre que o cara te dá molécula, pede átomo, estica a frase. Eu gosto sempre, maravilhoso, de esticar essa frase do lado direito aqui, ó. Eu gosto de esticar essa frase do lado direito. Vamos colocar a palavra átomos. Pega o número de moléculas que a gente trabalha. Para saber átomos, multiplica por 21. Por quê? Se eu quisesse átomos de carbono, eu ia multiplicar por 9. Átomos de hidrogênio, eu ia multiplicar por 8. Átomos de oxigênio, eu ia multiplicar por 4. Como ele falou átomos, é para somar tudo. Ó. 8 mais 4, 12, mais 9, 21. Então, ó, se eu quisesse átomos de carbono, eu ia multiplicar aqui por 9. Átomos de hidrogênio por 8. Átomos de oxigênio por 4. É sempre minha dúvida maravilhosa, se eu deixo ou se eu risco 6 vezes 10 a 23. Quando eu risco, quando ele fala mols de átomos, aqui ele não falou, ele perguntou o número de átomos, deixo 6 vezes 10 a 23. Dado e pedido, vai na linha de baixo. Ó. 1 grama do ácido acetil salicílico tem quantos átomos? Ó, X. Beleza, então fazendo essa regrinha de 3 aí, maravilhoso, estou multiplicando em cruz, 1 vezes 21, ficou 21 vezes 6 vezes 10 a 23 sobre 180. Eu simplifiquei aqui por 6, deu 1, aqui por 6 deu 30. Agora eu vou simplificar aqui por 3, dá 7, 21 por 3 dá 7, 30 por 3 dá 10. Divisão de potências de mesma base, ó, conserva a base e subtrai os expoentes. Ficou 7 vezes 10 a 22 átomos. Beleza? Então, esse exercício 2 da alternativa bola, maravilhosa. Esse exercício 2 é a alternativa bola. Deixa eu corrigir aqui. Esse exercício 2... Esse exercício 2 é a alternativa bola. Já está corrigido ali, né? Beleza.
Beleza, maravilhoso. Deixa eu dar uma organizadinha aqui. Deixa eu ver se está tudo ok, maravilhoso, que estamos no meio da nossa gravação aqui. Deixa eu ver, então, exercício 2, bola. 7 vezes 10 a 22, certo? Então, vamos ao exercício 3. Dá uma lidinha no 3. Deixa eu fazer. Esse 3, maravilhoso, não tem conta nenhuma. O cara está falando do sal light. A diferença do sal light para o sal comum é que parte do cloreto de sódio é substituído pelo cloreto de potássio. E ele falou no texto maravilhoso que a massa molar do potássio é maior que a massa molar do sódio. Bom, eu vou usar. Ele quer saber se o número de moléculas aumenta, o número de moléculas diminui. É que o cloreto de sódio é fórmula, né? Maravilhoso. É composto iônico a gente chama de fórmula, que é um agrupamento de átomos. Eu estou falando para não causar discussão, né? Sofrimento. Vou chamar de molécula mesmo. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Se eu troco molécula leve por molécula pesada, o número de moléculas diminui. Vamos analisar aqui, ó, essa formulinha. Ó, número de mols é EμU sobre Emão. Maravilhoso. Emão é a massa da molécula, é a massa molar. Se eu aumentar a massa da molécula, diminui o número de mols. Um exemplo que eu gosto que o aluno guarde é esse exemplinho aqui embaixo. Ó. Pensa, eu tenho 2 caixas de 10 kg. Uma tem bola de boliche, a outra tem bola de gude. Olha a pergunta. Em qual caixa o número de bolas é menor? Na caixa que tem bola de boliche, né? Maravilhoso. 10 kg de bola de boliche equivale a 2 bolas de boliche. 10 kg de bolinha de gude são 5.000 bolinhas de gude. Então, eu quero que você guarde esse exemplo maravilhoso. Se eu comparar a mesma massa, o número de objetos vai ser menor. Eu penso 2 caixas com a mesma massa. O número de objetos vai ser menor quanto maior é a massa de cada objeto. E isso vale para a molécula também. Quando eu comparo moléculas diferentes, se eu pegar massas iguais e substâncias diferentes, o número de moléculas vai ser menor para a substância mais pesada. Então, ó, o cara não tinha dado no exercício, eu forneci o sódio é 23, o cloro é 35,5, o potássio é 39. Eu calculei a massinha do NaCl, ó, 23 mais 35,5 dá 58,5 gramas por mol. E o KCl, o potássio é 39 mais 35,5, 74,5. Então, maravilhoso. Quando eu tiro o NaCl e quando eu tiro o cloreto de sódio e coloco o cloreto de potássio, eu estou trocando molécula leve por molécula pesada. O número de moléculas diminui. Por quê? Quando você aumenta a massa da molécula, o número de mols diminui. Então, eu quero que você saiba isso. Se você trocar molécula leve por molécula pesada, vai diminuir a quantidade de moléculas que você tem no recipiente, diminui o número de mols. Portanto, esse 3 é a alternativa dado. Ó. Quando você troca NaCl por KCl, é dado. Teremos menos íons cloreto, menos íons sódio. Então, o número de moléculas, o número de íons vai diminuir. Porque você trocou molécula leve por molécula pesada. Beleza. Então, tá aí, ó. Exercício 3, dado aqui, não tinha conta nenhuma, maravilhosa. Eu quero que você lembre desse exemplo aqui, ó. Se você tem 2 caixas de 10 kg, quanto maior é a massa do objeto, menor é o número de objetos que você tem lá dentro. Legal. Então, foi o exercício 3. Vamos ao exercício 4, que não tem conta também, maravilhoso, é muito simplesinho. Ele está dando as 3 substâncias aqui, ó, C2H4, CO, N2. Eu já calculei a massa molar de todo mundo, maravilhosa. Aqui, ó, 2 carbonos, 2 vezes 12, mais 4 hidrogênio, deu 28. CO, 12 mais 16 é 28 gramas por mol. Já cria o hábito de somar os átomos aí, coloque gramas por mol. E 2 vezes 14, 28 gramas por mol. Ele quer saber se entre essas moléculas, se eu comparar o número de mols entre essas moléculas, se ele vai ser igual, maior, menor. Maravilhoso. Eu estou aqui na fórmula, não precisa nem fazer conta. É EmU sobre Emão. Ele está pegando 1 grama de cada uma dessas moléculas. Então, o EmU é o mesmo para todo mundo, o Emão é o mesmo para todo mundo. Então, 1 sobre 28 vai me dar 1 sobre 28 mols.
Então esse 4 aí, maravilhoso, nem teve conta, deu a alternativa A. O número de mols é o mesmo. A gente tem a mesma massa molar, então a divisão será a mesma. Então 4 deu a alternativa A. Beleza. Vamos a esse exercício 5, agora já está ficando interessante, maravilhoso. A gente vai esticar a nossa frase aí. O cara está citando aí o fertilizante, pessoal. Sempre que você escreve fertilizante na sua internet, aparece essa sigla aí, NPK. Essa sigla quer dizer nitrogênio, fósforo e potássio. São os elementos essenciais para o crescimento da planta. O cara fala aí, ó, fertilizante do tipo NPK possui proporções diferentes dos elementos nitrogênio, fósforo e potássio. Uma formulação comum utilizada na produção de pimenta é a NPK 43016, que significa 4% de nitrogênio, 30% de P2O5, 16% de K2O em massa. Assim, a quantidade em mols de átomos de fósforo, beleza, maravilhoso. Então, primeiro, eu vou calcular a massa de P2O5. Então, o fertilizante é uma mistura de uma porrada de moléculas, mas a molécula que tem fósforo é o P2O5. Ele falou que a massa do P2O5 dentro desse saco é 30% da massa total. A massa total é 100 gramas, ou 30% de 100, 30 gramas de P2O5. Beleza, então essa é a massa do P2O5 que a gente tem. Como o P2O5 é molécula maravilhosa, eu já calculei a massa. Ó. O cara esqueceu de dar, ele vai dar na provinha, a massa molar do fósforo é 31, o oxigênio é 16. Então fiz 2 vezes a massa do fósforo, que é 62. 5 vezes a massa do oxigênio, que é 80, somando tudo, 142 gramas. Então cria o hábito maravilhoso. Somou os átomos, coloca a unidade de gramas por mol. Então P2O5 é molécula, estou pondo frase para molécula. 1 mol de molécula, 142 gramas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Maravilhoso. O cara deu molécula, pediu átomo, estica a frase, pega o número de moléculas que a gente sempre trabalha, que é o 6 vezes 10 a 23. Como ele falou átomos de fósforo, eu vou multiplicar por 2, ó. Se fosse átomos de oxigênio, eu ia multiplicar por 5 aqui, ó. E se fosse o total de átomos, é 5 mais 2, eu ia colocar 7. Pediu fósforo, multiplica por 2, oxigênio por 5, total de átomos por 7. Bom, como ele pediu fósforo, pega o 6 vezes 10 a 23 e multiplica por 2. Só que ele perguntou quantos mols de fósforo. Maravilhoso, pediu mol, ó. Risca o 6 vezes 10 a 23 e escreve o nomezinho dele. Olha o que ficou aqui então, 2 mols de fósforo. Olha que regra de 3 tranquila, maravilhosa. Dado e pedido é linha de baixo. 30 gramas de P2O5 tem quantos mols? X. Então a regra de 3 vai ficar assim, ó. 142 está para 30. Assim como o que ficou aqui em cima, ó, 2 mols está para X. Eu vou cancelar a unidade de grama, vai sobrar a unidade de mol. Então ficou 30 vezes 2, que é 60. Dividido por 142, é uma conta ruim, né? Maravilhosa. Se fosse 60 por 120, daria 0,5. Como esse número é maior que 120, a divisão dá um pouquinho menor que 0,5, é 0,42. Aqui não tem jeito, tem que encarar a continha mesmo, maravilhosa. A alternativa mais próxima aí, um pouquinho menor que 0,5, é casa, é 0,42. Beleza, então foi esse exercício 5 aí. Vamos ao exercício 6 da FUVEST. Maravilhoso. Exercício difícil. É um exercício clássico aí que faz uma interdisciplinar com a matemática. O cara fala aí, a grafite de um lápis tem 15 centímetros de comprimento e 2 milímetros de espessura. Dentre os valores a seguir, o que mais se aproxima do número de átomos presentes nessa grafita? Bom, aí ele deu... Nota, assuma que a grafita é um cilindro circular reto feito de grafita pura. A espessura da grafita é o diâmetro da base do cilindro. E 2, adote os valores, 2,2 para a densidade e a massa molar do carbono, 12 gramas por mol. Maravilhoso. Então, esse é um exercício clássico em que a gente aplica essas duas formulinhas primeiro e depois a gente vai para a nossa frase de mol. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. E densidade é massa sobre volume. Então, maravilhosos. Primeiro, vamos lá. Ele deu
a espessura do cilindro, que é o diâmetro aqui, maravilhoso, da circunferência, é o diâmetro da circunferência, que é de 2 milímetros. O raio é o diâmetro, é a espessura dividido por 2. O raio é a metade da espessura, é a metade desse diâmetro aqui, ó, que dá 1 milímetro. Que eu vou converter para centímetro, porque a nossa densidade, maravilhosa, a nossa densidade está em gramas por centímetro cúbico. Então, o raio é 1 milímetro, eu vou converter para centímetro. É o nosso sistema métrico decimal, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Sistema métrico decimal, aqui a cada casa que você corre, você divide por 10, maravilhoso. Aqui de milímetro para centímetro, eu corri uma casa para a esquerda, virgulinha, dividi por 10, 1 virou 0,1. Então, 1 milímetro, 0,1 centímetro. Então, está o raio aqui, 0,1 centímetro. Vamos calcular o volume. Então, isso é uma sequência maravilhosa. Primeiro você calcula o volume vai na densidade. Com a densidade eu vou achar a massa, achou a massa, vai para a frase do mol. Então, estou aqui na fase do cálculo do volume. Volume é a área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado, maravilhoso. O π, eu chutei 3, ele não deu. Então, o cara falou valor aproximado, aproxima para 3. Raio ao quadrado é 0,1 ao quadrado, que é 0,1 vezes 0,1. Então, é π r ao quadrado vezes a altura, que é de 15 centímetros. Aqui 3 vezes 15 é 45. Vezes 0,1 dá 0,45 centímetros cúbicos. Então, olha o volume desse cilindro, 0,45, maravilhoso. Achei o volume, vamos para a densidade. Ó. Densidade é massa sobre volume. Eu tenho a densidade, tenho o volume, vou achar a massa. Ó. A densidade é 2,2, o volume é 0,45, passei o 0,45 para lá, multiplicando. 2,2 vezes 0,45 é 0,99, que eu aproximei para 1, maravilhoso. Bom, agora que eu achei a massa, eu posso entrar aqui na frase, ó. Estou entrando na frase. 1 mol de átomos de carbono tem 12 gramas, 6 vezes 10 a 23 átomos. A gente achou que 1 grama de carbono corresponde a quantos átomos? Então, fazendo a regrinha de 3 aí, ó. 6 vezes 1, 6 vezes 10 a 23 dividido por 12, 0,5 vezes 10 a 23. Maravilhoso. Eu vou passar para a notação científica, que é um número diferente de 0 na frente da vírgula. Eu corri essa vírgula para a direita. Não esquece, quando a vírgula corre para a esquerda, o expoente aumenta. Correu para a direita, diminui. Como eu corri uma casa para a direita, ficou 5 vezes 10 a 22. Da alternativa C. Alternativa C, esse exercício aí. Exercício 6, alternativa C, 5 vezes 10 a 22. Beleza, maravilhosa. Vamos lá. O 7 é trabalhoso também. Dá uma lidinha no 7, você vai tentar fazer. Aí depois você acompanha a minha resolução aqui, maravilhosa. Então, olha esse 7. Ele falou que uma lâmpada de mercúrio se quebrou num ambiente, a massa da lâmpada de mercúrio é 20 miligramas, e a tolerância maravilhosa do mercúrio em um ambiente é 0,04 miligramas de mercúrio por metro cúbico de ar. Essa é a tolerância do mercúrio. O cara falou que quando essa lâmpada queimou, eu tive uma concentração de átomos de mercúrio no ar, 3 vezes 10 a 17 átomos de mercúrio por metro cúbico de ar. Ele quer saber, ó, essa concentração de mercúrio no ar excedeu em quantas vezes a tolerância máxima? Eu quero saber esse número, quantas vezes maior que esse número? Só que para eu comparar os dois números, eles devem estar na mesma unidade maravilhosa. Aqui é miligrama, aqui é átomo. Então vou converter átomo para miligrama. Ó. Vem comigo. Mercúrio é átomo. Eu escrevi aqui, ó, frase para átomo. 1 mol de átomos de mercúrio, 200 gramas, 6 vezes 10 a 23 átomos. O cara deu aqui, ó, 3 vezes 10 a 17 átomos, isso equivale a quantos gramas de mercúrio? Multiplicando em cruz aqui, maravilhoso, ficou 200 vezes 3 vezes 10 a 17, dividido por 6 vezes 10 a 23,
200 vezes 3 dá 600, vezes 10 é 17, por 6, né? 600 por 6. Deixa eu só ver aqui, maravilhoso. Aqui faltou um menuzinho, né? É que 3 vezes 10 a 17. Ah, tá certinho, não faltou não, tá tudo certinho mesmo, maravilhoso. Eu que estou dando as minhas engasgadas aqui. Então, 200 vezes 3 deu 600, vezes 10 é 17, dividido por 6 aqui ficou 100. Maravilhoso. 10 a 17 por 10 a 23, né? Divisão de potências de mesma base. Vai dar 10 a menos 6, né? 17 menos 23 dá menos 6. 100 é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado com 10 a menos 6 deu 10 a menos 4 gramas de mercúrio. Maravilhoso. Essa é a quantidade de mercúrio por metros cúbicos de ar. Então isso é gramas de mercúrio por metro cúbico de ar. Só que eu tenho que estar na mesma unidade. Eu vou converter para miligrama. Vem comigo, ó. 1 grama tem 1000 miligramas. 10 a menos 4 gramas, quantos miligramas? Ó, ficou 10 a menos 4 vezes 1000, que é 10 a terceira, deu 10 a menos 1 miligrama, que equivale a 0,1 miligramas por metro cúbico de ar. Então, agora eu ajustei a unidade. Essa daqui é a concentração de mercúrio na sala. E a tolerância máxima, maravilhosa. A tolerância máxima é essa. Porque ele queria saber esse número, quantas vezes maior que esse, eu tinha que deixar na mesma unidade, né? Então, 3 vezes 10 é 17 átomos por metro cúbico, é a mesma coisa que 0,1 miligramas por metro cúbico. Agora sim, eu quero saber esse número, é quantas vezes maior que a tolerância máxima. Para você saber o número de vezes que a concentração excede a tolerância máxima, você vai pegar a concentração da sala, que é o 0,1, e vai dividir pela tolerância, que é 0,04. Assim eu vou descobrir quantas vezes o 0,1 é maior que o 0,04. Eu multipliquei por 100 em cima e embaixo, maravilhoso. 0,1 vezes 100 dá 10. 0,04 vezes 100 dá 4, 10 sobre 4. Então excedeu em 2 vezes e meia. A concentração do vapor de mercúrio na sala está 2 vezes e meia acima da tolerância máxima permitida. E tem a segunda pergunta maravilhosa, que é o volume dessa sala. A gente achou aqui, ó, essa lâmpada quebrou na sala e a concentração de mercúrio na sala é de 0,1 miligrama de mercúrio por metro cúbico de ar. 0,1 miligrama de mercúrio por metro cúbico de ar. Isso daqui foi o que a lâmpada liberou na sala. Só que a massa de mercúrio, ele falou no texto, tem 20 miligramas, a massa de mercúrio presente na lâmpada. Então vamos calcular o volume de ar. Ó, concentração do mercúrio, que a gente acabou de calcular. Essa lâmpada liberou uma concentração de 0,1 miligramas de mercúrio para cada metro cúbico de ar. Faltou o meu cúbico aqui, está deslocado, maravilhoso. Por metro cúbico de ar. Deixa eu consertar aqui meu cúbico, maravilhoso. Eu já estou ficando cobra aqui, viu? Só para ficar bonitinho. Aí, legal, deixa eu voltar aqui. Então, a concentração que a gente achou foi essa, maravilhosa. 0,1 miligrama de mercúrio para cada 1 metro cúbico de ar. O que a lâmpada liberou no ar foi 20... Então, a concentração é 0,1 miligrama por metro cúbico de ar. O que a lâmpada liberou na sala foram 20 miligramas de mercúrio. Então, isso corresponde a quantos metros cúbicos de ar? 20 vezes 1 deu 20, dividido pelo 0,1, 200 metros cúbicos de ar. Portanto, maravilhoso, esse exercício 7 deu alternativa C. Exercício difícil, viu, maravilhoso? Legal. Agora, maravilhoso, dá uma tentada nesse exercício 8 aí. Ele é bem difícil também, foi um exercício criativo. Tem alguns exercícios maravilhosos que a gente leva como modelo para o vestibular, que o vestibular acaba sendo uma repetição do que a gente vê em sala. Então, olha o que você dá uma pausada no vídeo, tenta resolver, mas enroscando, volta para cá, vê a resolução.
Depois você termina todos os exercícios, faça a tarefinha maravilhosa e resolve aqueles exercícios extras iniciais que são bem difíceis que eu comecei. Depois você pode matar todos lá. Bom, olha o que o cara está falando nesse exercício 8 aqui. Deixa eu ver se já vai ocupar espaço. Não. Esse exercício 8, maravilhoso. O cara fala aí, ó. A adição de cloreto de sódio na água provoca a dissociação dos íons do sal. Considerando a massa molar do cloreto de sódio, 58,5 gramas por mol, a constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23, a carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, a carga elétrica elementar, a carga do próton e a carga do elétron são iguais com sinais contrários. Tem o mesmo valor com sinal contrário, né? O próton é positivo e o elétron é negativo. É a chamada carga elementar. Aí ele pergunta, é correto afirmar que quando se dissolverem totalmente 117 miligramas de cloreto de sódio em água, a quantidade de carga elétrica total dos íons positivos? Maravilhosos. Esse exercício 8 e o 7 também são difíceis, que eles estão cobrando matérias que vocês não tiveram ainda. Fica mais difícil. O exercício 7 cobrou concentração de soluções que vocês vão ter com o professor Saulo. Então fica calmo. A dificuldade não está só no mol. Está no cálculo das concentrações. E essa daqui está cobrando estequiometria. Vocês vão ter estequiometria comigo aí. Mas vamos lá, vamos matar esse exercício. O cara, então, quer saber a quantidade de carga elétrica total dos íons positivos. Bom, para esse exercício 8... Desculpa, maravilhoso. Para esse exercício 8, eu estou fazendo uma observação aqui. Eu peguei o sulfato de alumínio, que é um composto iônico, em água ele dissocia. O composto iônico na água ele sofre dissociação. Você vai separar o cátion do ânion, o positivo do negativo. Ó, aqui quando tem parênteses, maravilhoso, já está visível que a carga do alumínio é 3+, a carga do SO4 é 2-. No segundo semestre, aí, se Deus quiser, já estaremos tendo aula normal. A gente vai estudar aí número de oxidação, balanceamento por oxidação, né? São as matérias de maior importância, ainda bem do meu setor, estão do segundo semestre, mas a gente vai fazer uma revisão legal com vocês, é maravilhoso, pode ficar sossegado. Então, joguei sulfato de alumínio na água, ele sofre dissociação, maravilhoso. O alumínio é +3 e o SO4 é -2. Aí eu fiz o balanceamento. Ó, aqui tem 2 átomos de alumínio, coloquei o coeficiente 2, 3 grupos SO4, coloquei o coeficiente 3. Aí, a gente tem que saber que a reação devidamente balanceada, ela mostra a proporção em número de mols. Então, posso ler assim, ó, que 1 mol de sulfato de alumínio na água libera 2 mols de alumínio, 3 mols de SO4. Agora eu quero contar, maravilhosos, eu quero contar o total de mols de cargas positivas e negativas. Como é que a gente conta? É só multiplicar o mol pela carga, ó. 2 vezes mais 3, ó, dão 6 mols, porque o número que está aqui na frente é mol, pessoal. Então, quando você pega o coeficiente e multiplica pela carga, você está achando o total de carga. Ó. 2 vezes mais 3 dão 6 mols de cargas positivas. E 3 vezes menos 2 dão 6 mols de cargas negativas. Tanto que a reação está balanceadinha, porque uma solução iônica ela tem que ser eletricamente neutra. O total de cargas positivas tem que ser igual ao total de cargas negativas. Legal, então fique atento. Para eu calcular o número de mols de carga, pega o coeficiente e multiplica pela carga. Aí, dado que o exercício esqueceu de fornecer aí, maravilhoso, ele esqueceu de dar, vai estar no textinho da prova. Ah, não, ele deu, né? Perdão, ele deu a massa molar do NaCl, 58,5, eu já estava criticando aí. Então, maravilhosos, para você contar a quantidade total de cargas, eu tenho que saber o número de mols de carga. Por quê? Porque isso aqui é cálculo estequiométrico, maravilhoso. Cálculo estequiométrico precisa do número de mols. Então, para a gente não perder tempo, como a estequiometria precisa do número de mols, eu vou fazer mil sobre a mão aqui. A massa, maravilhosa, a massa que ele deu de cloreto de sódio, 117 miligramas. Milha é 10 a menos 3. Ó. Esse é o eminho, o emão do cloreto de sódio ele deu no texto, né, 58,5. 117 por 58,5 dá 2, vezes 10 a menos 3, né? Divide grama por mol, cancela a grama, sobra mol. Então, olha o número de mols em NaCl. 2 vezes 10 a menos 3 mols em NaCl.
Vamos ao cálculo estequiométrico aqui embaixo agora. Maravilhoso. NaCl na água ele dissocia Na mais Cl menos. Lembra que a reação devidamente balanceada mostra a proporção em número de mols. A gente achou o número de 1 mol de NaCl libera 1 mol de Na mais, 1 mol de Cl menos. A quantidade de NaCl que a gente tem é essa daqui. Então, se eu tiver 2 vezes 10 a menos 3 mols de NaCl, maravilhoso. Aqui é igual aqui, ó. Se aqui é 2 vezes 10 a menos 3, aqui também é 2 vezes 10 a menos 3. Aqui é igual aqui também. Se eu tenho 2 vezes 10 a menos 3 mols de cloreto de sódio, eu vou ter 2 vezes 10 a menos 3 mols de Cl menos. Bom, o que ele está me perguntando é o total de cargas positivas. Então, eu peguei só o Na. Maravilhoso. Ó, a gente achou aqui, número de mols de Na+, a gente achou 2 vezes 10 a menos 3. Eu estou calculando o número de mols de cargas positivas. É só pegar o número de mols e multiplicar pela carga. Ó. Foi o que a gente fez aqui em cima, maravilhoso. Ó. Pega o número de mols e multiplica pela carga. Ó. 2 vezes 3 dão 6 mols. Aqui eu peguei o número de mols de sódio, que é o que eu tenho, e multipliquei pela carguinha dele, ó, que é 1. 2 vezes 10 a menos 3 vezes 1 dão 2 vezes 10 a menos 3 mols de cargas positivas. Agora são as regras de 3 sinais, né? Maravilhoso. 1 mol de cargas positivas tem 6 vezes 10 a 23 cargas positivas. 2 vezes 10 a menos 3 mols de cargas positivas são quantas cargas positivas? Ó, 6 vezes 2, 12. 10 a menos 3 com 10 a 23, 10 a 20. Então, esse é o total de cargas positivas. Beleza? Última regra de 3. Uma carga positiva equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse total de cargas positivas, maravilhoso, 12 vezes 10 a 20. Cargas positivas equivale a quantos coulombs? Ó, multiplicando em cruz, 12 vezes 1,6, ó, ficou 12 vezes 1,6 deu 19,2. 10 a 20 com 10 a menos 19 deu 10 a primeira. Vamos para a notação científica? Maravilhosa. Notação científica dá um número diferente de zero na frente da vírgula. Eu corri a vírgula para a esquerda, sempre que a vírgula corre para a esquerda, o expoente aumenta. Ó. Então vai ficar 1,92, 10 ao quadrado coulomb, que é da alternativa A. Valeu, maravilhosos. Até a próxima aula aí. Um beijinho.